Olá, bem-vindo ao Resumo de Peso. Na nossa conversa anterior, a gente explorou os pilares da educação inclusiva, né, e também do direito à moradia para pessoas com deficiência. Hoje vamos avançar para uma outra esfera assim, essencial para a autonomia, para a cidadania, a inclusão profissional. Vamos mergulhar fundo no direito ao trabalho, nas políticas de reabilitação e também nos benefícios sociais, previdenciários, tudo isso previsto lá na Lei Brasileira de Inclusão. Isso aí. O objetivo hoje é a gente entender melhor como essa lei, ela não só busca abrir as portas do mercado de trabalho, sabe? Mas também garantir que as pessoas com deficiência possam de fato construir carreiras, prosperar. E claro, contando com redes de apoio que são fundamentais. Exato. Vamos analisar juntos aqui os artigos-chave que estruturam esses direitos tão importantes. Bom, vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo: o direito ao trabalho. O artigo 34 da Lei Brasileira de Inclusão, ele é bem direto nesse ponto, né? Afirma que a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho, de sua livre escolha, aceitação, num ambiente que seja acessível, inclusivo e, fundamentalmente, em igualdade de oportunidades com as outras pessoas. Isso, assim, parece um princípio básico de justiça, né? Mas a lei faz questão de detalhar. Por exemplo, ela deixa bem claro que as empresas, olha só, públicas ou privadas, são obrigadas a garantir esses ambientes acessíveis. Não é uma sugestão, é lei. Exato. E essa garantia de igualdade, ela vai além do acesso físico, viu? A lei proíbe, assim, terminantemente qualquer tipo de discriminação por causa da deficiência. O parágrafo 3º, lá do mesmo artigo 34, ele é bem enfático. Ele veda qualquer restrição ao trabalho da pessoa com deficiência, em qualquer etapa do processo. Isso inclui, olha, recrutamento, seleção, contratação, os exames admissionais, os periódicos, a própria permanência no emprego, né? As oportunidades de subir na carreira e até o acesso à reabilitação profissional, se for preciso. Nossa, então cobre basicamente todo o ciclo de vida profissional da pessoa. Mas tem um ponto nesse mesmo parágrafo que sempre gera muita discussão, né? E que a lei tentou esclarecer, a tal da aptidão plena. Como fica isso? Precisamente. Essa talvez seja uma das mudanças de paradigma assim, mais significativas que a lei traz para o trabalho. A vedação explícita de exigir aptidão plena é crucial. O que isso quer dizer na prática? Que um empregador, seja ele público ou privado, não pode simplesmente descartar um candidato porque ele tem uma deficiência que o impede de fazer, sei lá, todas as tarefas imagináveis da função. Ou porque ele não se encaixa num perfil genérico de, essa pessoa não tem nenhuma limitação. Então o foco muda completamente, não é na limitação, é... Exato. O foco tem que ser na compatibilidade entre as atribuições essenciais do cargo e a deficiência específica daquele candidato. A pergunta-chave passa a ser outra. É tipo, considerando as adaptações razoáveis que a gente pode fazer aqui, essa pessoa consegue desempenhar as funções fundamentais para a qual ela está sendo contratada? Entendi. Isso força uma análise mais individualizada, sabe? Que considera o potencial, a capacidade real da pessoa para aquela função específica, em vez de uma exclusão baseada em generalização ou, preconceito sobre a deficiência. Abre a porta para adaptação mútua, não para exclusão sumária. E essa proteção toda, ela se estende também para as oportunidades de desenvolvimento dentro da empresa, tipo treinamentos, promoções. Sim, sim. A lei busca garantir essa igualdade de oportunidades em toda a trajetória. O parágrafo 4º, ele assegura o direito à participação, ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações, incentivos profissionais, tudo que o empregador oferecer. E, lógico, o parágrafo 5º reforça que a acessibilidade tem que ser garantida também nesses programas de formação, de capacitação. Faz sentido. Ou seja, não basta só contratar, né? Tem que garantir as condições para a pessoa poder crescer ali dentro profissionalmente. Fica bem claro que a intenção é combater as barreiras em todas as frentes mesmo. E qual é o papel das políticas públicas nesse cenário todo?
Ah, fundamental. O artigo 35 coloca as políticas públicas de trabalho e emprego como peças centrais. A finalidade primordial delas, segundo a lei, deve ser promover e garantir as condições de acesso e permanência da pessoa com deficiência no trabalho. Isso envolve desde a qualificação até o apoio para conseguir a vaga, para se manter nela. E é interessante notar que o parágrafo único desse artigo, ele amplia um pouco a visão, vai além do emprego formal, sabe? Menciona o estímulo ao empreendedorismo, ao trabalho autônomo, cooperativismo, associativismo, prevendo inclusive linhas de crédito específicas. Olha que interessante. Reconhece que existem diversas formas de participação econômica, né? Entendido. Então estabelecemos o direito ao trabalho, a não discriminação. A lei também pensa em como preparar e apoiar a pessoa para que ela possa, de fato, exercer esse direito. Para aqueles que precisam de um suporte a mais para entrar, ou para se manter, ou até para voltar para o mercado. Como é que funciona? Aí é que entram a habilitação e a reabilitação profissional, certo? Exatamente. O artigo 36 trata disso direitinho. Ele determina que o poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e reabilitação profissional. São dois processos diferentes, mas que se complementam. E qual a diferença básica entre eles? O parágrafo 2º do artigo 36 explica a habilitação, como o processo para a pessoa adquirir conhecimentos, habilidades, aptidões para poder exercer uma profissão, uma ocupação, permitindo o ingresso no trabalho. Isso. A habilitação foca mais na aquisição de competências. Talvez para quem nunca trabalhou ou precisa se qualificar para uma área nova. Já a reabilitação profissional, como o próprio nome sugere, é mais voltada para recuperar ou desenvolver capacidades e habilidades para o trabalho que foram, digamos, perdidas ou alteradas, seja por doença, acidente ou pela própria condição da deficiência. A ideia é restaurar ou adaptar a capacidade de trabalho da pessoa. E quem é que define qual o caminho mais adequado para cada um? Então, o parágrafo 1º do artigo 36 prevê que uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar avalie a pessoa com deficiência, para identificar as necessidades, as potencialidades dela, e aí sim indicar o programa de habilitação ou reabilitação que seja mais adequado. O importante, como diz o parágrafo 3º, é que esses serviços, eles precisam ter recursos para atender toda pessoa com deficiência, independente das características, sabe? Visando capacitar para um trabalho que seja compatível e que ofereça perspectiva de progresso. E esses programas, eles acontecem de forma isolada? Como é que eles se conectam com o mundo real do trabalho? A conexão é crucial. O parágrafo 5º do artigo 36 estabelece que esses processos devem ocorrer de forma articulada, com as redes públicas, privadas, especialmente saúde, ensino, assistência social. Essa articulação é o que garante um atendimento integral. Além disso, a lei prevê também articulação com entidades de formação profissional ou até, olha só, diretamente com os empregadores. Isso me leva a pensar numa possibilidade interessante que está lá no parágrafo 6º. A habilitação profissional pode acontecer dentro da própria empresa que vai contratar a pessoa. É isso mesmo. Sim, essa é uma possibilidade prevista e bem interessante. A habilitação pode acontecer por meio de um contrato de trabalho por prazo determinado, que inclusive já conta para a cota legal de contratação de pessoas com deficiência, viu? Desde que aconteça junto com a inclusão profissional na empresa, isso pode ser muito bom porque permite uma formação já alinhada com o que a empresa precisa, Facilita a adaptação dos dois lados, do trabalhador e do ambiente. Ah, que legal. É uma forma de aprendizado e inclusão acontecendo ao mesmo tempo. Então tá, temos o direito garantido, os mecanismos de preparação, de apoio, e como é que a lei visualiza a inserção efetiva no mercado? Qual é o modelo principal que ela propõe? Aqui entra aquele conceito de colocação competitiva, não é? Isso mesmo. O artigo 37 define a tal colocação competitiva como a principal modalidade de inclusão no trabalho. Essencialmente, o que significa isso? Significa a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho comum, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
Não se trata de criar vagas segregadas, especiais, mas de incluir a pessoa nas mesmas condições gerais dos outros trabalhadores. Mas imagino que com algumas garantias adicionais, né? Não é simplesmente jogar a pessoa lá. Claro, claro. Essa inserção tem que ocorrer nos termos da legislação trabalhista, previdenciária geral, normal, mas com atenção obrigatória às regras de acessibilidade, ao fornecimento de recursos de tecnologia assistiva que a pessoa possa precisar e à realização de adaptações razoáveis no ambiente de trabalho. Entendi. Ou seja, é a inclusão no mercado real, mas com as condições necessárias para que essa inclusão seja efetiva, seja justa. E para aquelas pessoas que, mesmo com essas adaptações gerais, ainda enfrentam barreiras mais significativas para conseguir um emprego competitivo ou para se manter nele, existe alguma estratégia específica na lei para esses casos? Sim, a lei reconhece essa necessidade. O parágrafo único do artigo 37 introduz a figura do trabalho com apoio. Essa é uma metodologia que visa apoiar a inclusão de pessoas com deficiência que têm maiores dificuldades de inserção, através de um acompanhamento mais individualizado, mais próximo. E como funciona esse apoio na prática? Quais são as diretrizes que a lei dá? As diretrizes são bem claras. Olha só. Priorizar quem mais precisa desse apoio. Prover suportes individualizados, que podem incluir desde tecnologia assistiva até a presença de um agente facilitador, um apoio direto ali no ambiente de trabalho, respeitar o perfil vocacional, o interesse da pessoa buscando um trabalho que faça sentido para ela, oferecer aconselhamento e suporte também para os empregadores, para ajudar a definir estratégias de inclusão, superar barreiras, inclusive as barreiras atitudinais, né? Que muitas vezes são as mais difíceis de quebrar. Com certeza. E também realizar avaliações periódicas para ajustar o apoio conforme a necessidade, articular as diferentes políticas públicas envolvidas e permitir a participação de organizações da sociedade civil nesse processo. É um suporte mais intensivo, mais personalizado mesmo. Faz todo sentido. É um reconhecimento de que a igualdade de oportunidades, às vezes, exige ações diferenciadas para acontecer de verdade. E para garantir que os próprios processos seletivos sejam justos. O artigo 38 reforça que qualquer entidade que for contratada para fazer seleção de pessoal também tem que seguir as regras de acessibilidade e inclusão da lei, certo? Perfeito. A responsabilidade pela inclusão se estende a todos os atores que estão envolvidos no processo de contratação. Não dá para terceirizar a exclusão, digamos assim. Boa. Bom, cobrimos bem a parte do direito ao trabalho, a preparação, as formas de inclusão. Agora, vamos abordar aquela rede de segurança e suporte que existe para além do trabalho em si. Vamos falar um pouco da assistência social. O artigo 39, ele define os objetivos dos serviços e benefícios nessa área. Quais são eles, fundamentalmente? Olha, os objetivos listados lá no artigo 39 são bem abrangentes, viu? E mostram bem esse papel complementar da assistência social. Eles incluem garantir a segurança de renda, que é vital, né? Promover o acolhimento, apoiar a habilitação e a reabilitação, reforçando o que a gente já conversou, desenvolver a autonomia pessoal e social e fortalecer os vínculos familiares comunitários. O foco é promover o acesso a direitos e a plena participação social da pessoa com deficiência e da sua família, principalmente em situações de maior vulnerabilidade. E como essa rede se organiza na prática? O parágrafo 1º do artigo 39 menciona que esses serviços são articulados pelo SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que é a estrutura que organiza toda a assistência social no Brasil, né? De forma descentralizada, lá nos municípios. A atuação acontece tanto na proteção social básica, que é mais preventiva, quanto na proteção social especial, para situações de maior risco ou quando já houve violação de direitos. E tem uma previsão importante no parágrafo 2º, que é a oferta de cuidadores sociais para pessoas com deficiência que estão em situação de dependência para auxiliar nos cuidados básicos, instrumentais do dia a dia. Entendi. E dentro da assistência social, tem um benefício que é muito conhecido, né? E essencial para muitas famílias. O BPC, o benefício de prestação continuada. O artigo 40 do Estatuto reforça esse direito.
Sim. O artigo 40 assegura a pessoa com deficiência que comprove não ter meios para prover a própria subsistência, nem de ter essa subsistência provida pela família, o direito a um benefício mensal, no valor de um salário mínimo. As regras detalhadas para ter direito para concessão estão lá na Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS. Mas o Estatuto faz questão de reafirmar o BPC como um direito fundamental dentro dessa rede de proteção. É um reconhecimento importante. Exato. Reconhece que a deficiência pode trazer barreiras adicionais para gerar renda e busca garantir um patamar mínimo de dignidade para essas pessoas. Certo. Cobrimos a assistência. E para a gente finalizar essa exploração das garantias sociais, temos a Previdência Social. Existem disposições específicas para pessoas com deficiência que contribuem ou já contribuíram para o sistema? Sim, existe uma garantia importante no artigo 41. Ele estabelece que a pessoa com deficiência que é segurada do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, que é o sistema público, que cobre a maioria dos trabalhadores do setor privado, autônomos, etc., tem direito a condições especiais para se aposentar. Condições especiais. Em que sentido exatamente? O artigo remete a gente para a Lei Complementar número 142, de 2013. Essa lei complementar, ela estabelece critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Esses critérios variam conforme o grau da deficiência, que é classificado como leve, moderado ou grave. Depois de uma avaliação do INSS, claro. E também tem uma modalidade de aposentadoria por idade, mas com tempo de contribuição reduzido. Ah, interessante. A lógica por trás disso é reconhecer que a trajetória de trabalho, de contribuição da pessoa com deficiência pode ter sido impactada pelas barreiras que ela enfrentou ao longo da vida, né? Então, justifica ter regras adaptadas para ela poder acessar a aposentadoria sem que isso prejudique o valor do benefício. Entendido. Nossa, analisamos um conjunto bem robusto de direitos e garantias hoje. E se a gente tivesse que destacar um ponto crucial de toda essa discussão sobre trabalho, qual seria a nossa dica de peso de hoje? Olha, eu diria que a dica de peso é, sem dúvida nenhuma, a vedação da exigência de aptidão plena, aquilo que está lá no parágrafo 3º do artigo 34. É fundamental ter isso muito claro na cabeça. Um edital de concurso público ou um processo seletivo de uma empresa privada não pode, legalmente falando, exigir que o candidato não tenha nenhuma limitação para a função, ou que seja plenamente apto no sentido genérico vago. Certo. A avaliação tem que ser focada na compatibilidade entre as atribuições essenciais do cargo e a deficiência específica daquele candidato. A análise tem que ser sobre a capacidade real da pessoa para desempenhar as tarefas fundamentais daquela função, considerando, claro, as adaptações que são possíveis e são necessárias. Isso muda radicalmente a perspectiva, sabe? Tira o foco da limitação e coloca o foco na capacidade, no potencial da pessoa. Uma mudança de perspectiva que é essencial para combater a discriminação capacitista, né? E para promover a inclusão de verdade. Sem dúvida alguma, é um dos pilares legais para garantir que o acesso ao trabalho seja baseado nas competências da pessoa e não em preconceitos. Cobrimos muito terreno hoje. Desde o direito fundamental ao trabalho, a não discriminação, passando pelas ferramentas de habilitação, reabilitação, as estratégias de inclusão como a colocação competitiva, o trabalho com apoio, até chegar nas redes de segurança da assistência social com o BPC e as regras diferenciadas da Previdência. Exatamente. Temos um arcabouço legal, assim, bastante detalhado, que busca garantir não só o acesso, mas a permanência, o desenvolvimento e a proteção social da pessoa com deficiência em relação ao trabalho. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão final, né? Considerando todas essas garantias legais, que são um avanço inegável, claro, qual é o próximo passo? Como é que a gente pode acelerar a transformação da letra da lei em realidade vivida por todas as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, na sociedade? O que ainda precisa ser feito para além das leis, para que essa inclusão seja verdadeiramente plena, efetiva no dia a dia? Fica a pergunta. Resumindo, então, nossa análise de hoje, o Estatuto da Pessoa com Deficiência firma o direito ao trabalho em ambiente inclusivo,
e proíbe categoricamente a discriminação, com destaque para aquela importante vedação da exigência de aptidão plena. Além disso, ele estrutura processos essenciais como a habilitação e a reabilitação profissional, que preparam e apoiam a pessoa para o mercado. E a lei vai além, assegurando direitos cruciais na assistência social, como o benefício de prestação continuada ao BPC, para quem não possui meios de subsistência, e também na previdência social, com regras específicas e mais favoráveis para a aposentadoria da pessoa com deficiência assegurada pelo RGPS, reconhecendo as particularidades da trajetória dela. Na nossa próxima conversa, a gente vai explorar como garantir a participação social plena através do acesso à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer. Tem bastante coisa interessante aí também. Agradecemos a companhia nesta exploração. Se este conteúdo foi útil, considere avaliar e seguir o resumo de peso para continuar recebendo análises focadas e diretas ao ponto como essa. Até breve!